Olá pessoal, tudo bem? Então nós chegamos aqui no nosso 24º capítulo deste livro Entre a Terra e o Céu. Se chama Carinho Reparador. Então nós que estamos acompanhando no último capítulo, o Clarencio juntamente com a irmã Clara conseguiram demover Odila das suas ideias, do seu ciúme e separar Odila de Zulmira, então proporcionando a libertação de Zulmira desse processo obsessivo que elas estavam envolvidas. Então, nesse capítulo, nós vamos encontrar Odila passou 7 dias junto da irmã Clara, aprendendo, entendendo a situação em que ela estava, a situação que todos estavam envolvidos, do verdadeiro quebra-cabeça intrincado entre todos, as ligações de outras vidas, inclusive da Guerra do Paraguai. Então, a Zulmira está ali prostrada ainda na sua casa, né? Numa situação ainda sem força, sem energias, esquálida, mas ela já não se encontra mais sob o envolvimento, sob o magnetismo da Odila. Ela se encontra livre, liberta dessa situação. Então é bem interessante esse capítulo, porque a Odila é que vai voltar ao lar, vai se encontrar com Amaro e ela vai conversar com ele. Ela vai ser o grande elemento aglutinador da família, entendendo a responsabilidade do Amaro em relação a Zulmira. Então é bem interessante esse capítulo. A Odila, então, se encontra com Amaro, né, o seu ex-esposo, ela que foi a primeira esposa de Amaro. Então ela se encontra ali em desprendimento do sono, é proporcionado, a irmã Clara, o Clarencio. Então vem esse encontro, e quando o Amaro vê a Odila modificada, ela já está transformada, ela está melhor, porque ela já está despida daquele sentimento egoísta, do ciúme. E aí a Odila, então, quando ele vê, ele se ajoelha, ele abraça. Ai, Odila, que saudade de você, eu te amo tanto. Então é aquele romance amoroso. E aí a Odila, então, fica muito feliz em vê-lo. E ela esclarece Amaro da responsabilidade do casamento, da responsabilidade de Amaro em relação a Zulmira. Então o Amaro começa a reclamar que ele estava numa situação terrível, que ele havia se casado com Zulmira para que pudesse, que os seus filhos pudessem ter uma mãezinha, para que eles pudessem ter um lar. Mas ele confessa a Odila que se equivocou, que a Zulmira não chegava aos pés de Odila, que era o seu verdadeiro amor. Mas então Odila fala para Amaro da responsabilidade, que não há casos, que todo relacionamento, todas as uniões acontecem porque há um momento de reparação, há uma responsabilidade. E ele necessitava reparar esse momento na história, onde ambos viveram juntos. Lembrando que a Zulmira foi a Nina Flores, que teve um relacionamento com Amaro. Amaro, que na Guerra do Paraguai era Armando. Então vejam que interessante essa responsabilidade, né, que o Armando, lá ele teve uma regressão e ele viu que a Nina Flores, no final da sua existência, apesar de ter tantos homens que a amavam, ela acabou a sua existência sozinha e foi atropelada por Armando numa carruagem no Rio de Janeiro. Então agora ela retornava como segunda esposa. Então a Odila tinha entendido essa situação. Então ela coloca para Amaro a sua responsabilidade. E o Amaro está desanimado, ele fala que só está esperando a morte, porque ele havia perdido o seu filho, que foi em afogamento, que a sua filha Evelina vivia trancada no quarto e que ele estava totalmente sozinho. E a Odila então coloca para Amaro que ele precisava modificar
o seu pensamento, que ele precisava modificar, e ele tinha uma responsabilidade ainda em relação a Evelina, ainda em relação a Zulmira. Então, num diálogo belíssimo, a Odila fala para o Amaro: veja a Zulmira como a nossa filha, a nossa companheira. Nós temos essa responsabilidade. A nossa felicidade deve ser estendida a Zulmira. É uma pobre criatura, vítima de um passado e que tem relações com você nesse passado. Então, é aquele romance, aquela situação toda que o capítulo do livro nos fala, mas o que é importante é que, eu vou deixar para vocês lerem todos os detalhes, mas o legal é que ela modificou totalmente e ela despertou a sua responsabilidade enquanto elo para unir essa família, para modificar, para ainda nessa existência transformar todos aqueles que estão reencarnados. Então ela conversa com ele, esclarece a Amaro dessa responsabilidade. E é interessante que toda essa situação e tudo isso ela também esperava, ela queria se encontrar com seu filho Júlio, que afinal de contas o Júlio precisava da mãe, precisava ver a mãe, precisava estar junto de sua mãe, porque era uma criança vítima do suicídio, então estava no lar da bênção ainda sofrendo, padecendo. Então toda essa situação, a Odila foi esclarecida pela irmã Clara e ela então entendeu a sua responsabilidade. E aí é interessante que todo esse encontro, a irmã Clara e o Clarencio deixam o Amaro juntamente com a Odila conversarem, enamorarem-se, fazerem planos, mas sobretudo a Odila encoraja o Amaro a continuar, a vivenciar as dificuldades que ele estava tendo na terra, mesmo com a morte do filho, mesmo ele entendendo que a Zulmira era de alguma forma responsável por essa questão. Então ele tinha que limpar aquele seu coração que estava magoado, porque a Odila já tinha conseguido se livrar daqueles sentimentos. Não foi fácil. E aí no final do capítulo é muito interessante, que era como se ela fosse a primeira vez na escola, ela fosse aprender. Então ela falou para a irmã Clara: eu vou então para a minha primeira lição, para a minha primeira romagem. Então eles vão para a casa de Amaro e aí eles se deparam, o Amaro volta ao corpo, ele acorda mais animado, ele acorda com as lembranças da Odila, porque eram importantes para ele, para reanimá-lo. E ele começa a cantarolar músicas que eles vivenciaram no passado, quando eram casados. E aí ele fica tão feliz, e aí chega a Odila, olha para a Zulmira, e ela enlaça Amaro, e ela diz para Amaro da importância de estender a felicidade a Zulmira. Então ela chegou e falou: Amaro, abraçando Amaro, ela disse: vamos, meu querido, estendamos a nossa felicidade. Zulmira espera pelo nosso amor. Então é um capítulo belíssimo, a superação de Odila e a importância dessa superação para envolver toda aquela família, todo aquele lar, para que todos então possam se transformar, que possam, reconhecidos das dificuldades da existência, que possam continuar nessa vida e superar todas as dificuldades com o amor, com a fraternidade. E é muito belo que possamos então refletir sobre esse capítulo. Amanhã tem mais. Que Jesus nos abençoe.